Esse é o primeiro vídeo desde o anúncio da mudança da postura do canal, e eu vou avisar no início dos vídeos a partir de agora se ele é de interesse de quem gosta de história, de quem já acompanhava as paródias aqui, ou se é de interesse maior dos meus alunos deste ano de 2020, porque alguns são ex-alunos que estão aqui no canal Cetro do Poder. Então esse vídeo é de interesse dos meus alunos do segundo ano do ensino médio, e virão outros vídeos de interesse geral, de conteúdos relativos também de interesse dos meus alunos desse ano, mas que pode interessar a quem gosta de história. Então esse vídeo especificamente é de interesse dos meus alunos do segundo ano do ensino médio. 2020, o ano que já começou com uma expectativa muito grande. O início de uma nova era, um novo tempo, uma nova década. E, no meu caso, a expectativa de repetir as turmas que eu tinha tido no ano anterior, porque nunca foi muito comum desde que eu comecei a atuar como professor de história. Foi criado um ambiente ao redor desse retorno ou não para as turmas que eu tinha no ano anterior. E essa situação levou a algumas brincadeiras, inclusive com o coronavírus, que já era uma realidade lá na Ásia, mas ainda não tinha chegado por aqui, tinha chegado na América do Sul. Depois de iniciado o ano com aquela recepção explosiva, depois daquelas notícias todas, nós iniciando os trabalhos com os segundos anos do ensino médio e abrindo o livro, logo na primeira página, veio algo que seria uma profecia? Será que o livro de história sabia da gravidade da pandemia, da situação que estava para acontecer? Estudávamos o início da Era Moderna no primeiro capítulo, e a primeira pergunta feita nos segundos anos onde entrei, A, B, C e integrado, foi essa da primeira página. Na atualidade, ainda ocorrem pandemias de doenças? A resposta foi quase unânime. Foi falado da dengue, falamos do coronavírus, que já era uma realidade na Ásia, mas ninguém esperava que a situação de distanciamento chegaria a nós, que a situação que ocorreu em Wuhan, na China, chegaria no nosso dia a dia. E aí? Profecia? Como que o livro de história sabia disso? A história é marcada por fatos que eventualmente acabam se repetindo. A sociedade humana é os comportamentos muitas vezes são previsíveis, os conflitos se repetem, os problemas se repetem, e as respostas que damos a esses problemas muitas vezes são semelhantes. Por isso o estudo da história é tão interessante e ele é tão emblemático. Então não havia previsão nenhuma, mas havia uma situação que é comum ao ser humano. Ah, mas a gente nunca viu algo parecido. Não num tempo recente, mas se a gente analisar a situação anterior, nós tivemos a gripe espanhola, que era uma doença também altamente contagiosa, transmitida por vírus, uma doença respiratória e que tinha um crescimento muito elevado. E é muito diferente de todos os outros vírus que nós tivemos neste século ou nos últimos 50 anos. Nada se compara, nada é semelhante à transmissibilidade do coronavírus e a capacidade que ele tem de sobrecarregar o sistema de saúde e por isso trazer muitos resultados negativos, muitas mortes, da situação difícil no sistema de saúde. Então falo exclusivamente aos meus alunos, no caso de hoje do segundo ano, sobre uma retomada de conteúdo. Nós iniciamos o ano falando sobre epidemias. Essa pergunta sobre epidemia na humanidade está relacionada ao contexto da Idade Média, do final da Idade Média. E qual foi a epidemia da época? A peste bubônica, chamada na época de peste negra porque deixava manchas escuras na pele. Ela era muito mais letal do que o coronavírus e ela não era transmitida por vírus, era uma bactéria. E essa doença ela foi decisiva na história da humanidade.
ela acabou dando o pontapé inicial para a crise do feudalismo, o sistema econômico da Idade Média, e foi isso que a gente viu no início do ano. Além da epidemia, além dessa grave situação que acabou tirando a vida de 2/3 da população europeia, nós tivemos também ali no contexto da Europa muitas guerras, muitos conflitos, e eu destaquei a Guerra dos 100 Anos, porque ela é um conflito entre França e Inglaterra, e ela acaba desencadeando o sentimento de nacionalismo. Surgem alguns heróis, e o destaque foi para a figura de Joana d'Arc, capturada e queimada como bruxa pelos ingleses, mas considerada santa pelos franceses, uma figura mística que teve visões e que acabou comandando o exército, foi presa e morta pelos ingleses na Inquisição, mas posteriormente, a pedido dos franceses, foi canonizada pela Igreja. O mesmo sentimento religioso que colocou fogo em Joana d'Arc deu a ela o título de santa dentro do catolicismo. E nós entramos nessa questão religiosa para pensar em como as pessoas reagiram à epidemia da peste negra, da peste bubônica. E a reação foi religiosa. Havia uma mentalidade religiosa, havia uma mentalidade de oração e muita desconfiança em relação aos cientistas. Então, o que os cientistas diziam que era recomendado, as recomendações sanitárias de higiene para evitar a proliferação de doenças não foram seguidas à risca. As pessoas preferiam se colocar em oração, esperar uma ajuda de Deus, e elas perceberam, com o passar dos anos, que essa ajuda ela não foi como elas desejavam. Tanto é que muitas pessoas morreram. Então, esse sentimento, essa mentalidade eminentemente ou radicalmente religiosa entre os europeus levou a uma reação de descrédito daquela doença, e as consequências a gente pode ver nos números, a gente pode ver na história. Se você é descendente de europeu, como boa parte de nós somos descendentes da pequena parcela de 1/3 da população que conseguiu sobreviver àquela pandemia de peste bubônica. Foi criado no Google Sala de Aula um formulário com questões a respeito deste início do primeiro capítulo do livro de História do segundo ano. Então, ali no formulário tem uma questão sobre o contexto da crise, dessa crise de fome, peste e guerras. Tem uma questão específica da Guerra dos 100 Anos e, por último, uma interpretação de um poema que fala do contexto, esse contexto da pandemia de peste bubônica, que foi terrivelmente letal para a Europa, terrivelmente letal na transição do mundo medieval para o mundo moderno. Então, é uma breve introdução aqui para que vocês consigam realizar essa atividade proposta lá no Google Sala de Aula. Os alunos que tiverem com dificuldade de acesso, eu peço que entrem em contato comigo, por favor, me acionem, e a gente vai tentar resolver essas situações. Todos os estudantes dos segundos anos vão conseguir? Não. A aula à distância não substitui a aula presencial, infelizmente nem todos vão ser atingidos, mas o mínimo que a gente puder fazer para chegar em se fosse um de vocês, já é uma ação importante, e nós estamos tentando fazer isso. Compreendo os meus colegas que têm criticado, e concordo com a maioria das críticas em relação a esse sistema, mas é o que temos no momento. Muito mais perigoso seria um retorno precipitado às aulas neste momento em que a curva da doença só cresce. E não se enganem, embora não pareça muitas vezes que é grave, é muito grave sim, os números mostram isso, as imagens que vêm de Manaus, as notícias que vêm do exterior, do Rio de Janeiro, de São Paulo, os números, a proporção de mortos que há em Londrina em relação ao número de contaminados confirmados, que aponta provavelmente uma grande subnotificação, demonstra o quanto essa doença é grave. Então nós temos essa solução paliativa, não substitui a aula presencial de maneira nenhuma, mas é uma maneira da gente continuar conectado, e se 1, 2, 3 de vocês conseguirem
estudar minimamente nesse período já é uma grande vitória. E os outros que não tiveram acesso, nós vamos fazer o máximo esforço possível para chegar nestes, seja agora, seja depois do retorno às aulas, mas o esforço ele é válido e ele é necessário, com todo respeito aos que preferem não realizar as atividades. Eu acredito que é importante a gente tentar nesse momento. Então essa aqui é uma breve introdução. Eu vou estabelecer aqui um critério onde eu vou dar prioridade aos segundos anos nas segundas-feiras. E eu tenho terceiros anos também, e esses eu vou tratar aqui no canal às terças. Vou trazer também alguns conteúdos de história para quem se interessa por história, porque tem muitas pessoas que já acompanhavam as paródias aqui no canal, que agora era parodiologia, agora é Cetro do Poder. Então vou trazer essas curiosidades sobre os temas que são de interesse dos meus alunos, mas são de interesse também de quem gosta de história. Então sempre vou avisar nesses vídeos aqui se o vídeo é de interesse dos meus alunos ou se o vídeo é de interesse geral. Então esse é de interesse maior dos meus alunos que tiveram início de trajetória comigo aí em 2020. E eu vou trazer assuntos também de interesse dos meus alunos, mas que eventualmente pode interessar as outras pessoas que já acompanhavam as paródias e estão inscritos aqui no canal Cetro do Poder. É isso por enquanto, respondam o formulário, nós vamos travando esse diálogo aí na medida do possível, e se você tiver algum colega que está com dificuldade de acesso, deem uma força, eu estou aqui para ajudar também, mas se vocês puderem ajudar, o máximo de alunos das turmas que conseguirem acessar esse conteúdo é interessante. É interessante para que nós tenhamos um bom proveito nesse momento que estamos em casa e que a gente consiga tirar algo bom disso tudo. Porque, independente da situação grave, da situação terrível, sempre é preciso tentar tirar algo bom das situações. E é isso que a gente vai tentar fazer a partir de agora. Grande abraço! Que o poder do cetro esteja com todos vocês. Falou!